No fim da madrugada, fora, dizia-lhe eu, seu tira, seu canalha, fora, detesto os lacaios da ordem, os besouros da esperança, fora, amuleto ruim, percevejo de frade. Depois eu me voltava para os paraísos, perdidos para ele e todos os seus, mais calmo que a face de uma mulher que mente, e aí, embalado pelos eflúvios de um sonhar, nunca laço, eu nutria o vento, soltava os monstros e ouvia subir para além do desastre um rio de rolinhas e de trevos da savana que carrego sempre nas minhas profundezas a uma altura inversa à do 20º andar dos edifícios mais insolentes e por precaução contra a força putrefadora dos ambientes crepusculares, varrida à noite e dia por um maldito sol venéreo. É dessa forma abrupta e de uma força incrível que eu começo apresentando o livro dessa coluna de hoje, Diário de um Retorno ao País Natal, do poeta Aimé Césaire, nascido na Martinica em 1913. Ele publicou esse livro aos 26 anos, em 1939, e alterou esse livro durante muitos anos, até chegar ao seu ponto final, né? É um poeta estranhíssimo, porque ele escreve o surrealismo francês de modo muito mais vivo, pungente e como uma roda que gira forte do que os próprios franceses, que inclusive o tinham como um grande mestre, né? André Breton, líder do movimento surrealista, chamava Aimé Césaire de gênio, e é de fato um dos maiores poetas do século XX. Eu tive a sorte de conhecer esse poeta por acaso. Uma das boas vantagens de ser um livreiro, que às vezes você recebe um cliente, no caso era um amigo meu que perguntou se eu conhecia, falávamos de surrealismo português, eu acho, e ele perguntou se eu conhecia o Césaire, eu falei que não conhecia de nome, santa ignorância, né? Mas que me permitiu ter essa surpresa, que eu achei, que às vezes eu acho que por estar na livraria eu nunca mais vou ter, né? A surpresa de pegar no ouro pela primeira vez, né? E foi isso que aconteceu quando eu peguei esse livro. É um livro que é um grande poema épico, né? Um anticamoniano, como diz a tradutora no seu pós-fácil, Lilian Pestre de Almeida, publicado pela EDUSP. E o Césaire é, na verdade, o precursor do movimento negro no mundo inteiro. Também foi político do Partido Comunista, estudou na França e depois ele volta à Martinica, e é dessa volta que ele fala aqui nesse livro, que é um poema gigantesco com várias partes, muito bom, é realmente uma influência incrível. A sensação que você tem é que são 10 vulcões ao mesmo tempo expelindo a lava para formar um território. E esse território é a poesia de Aimé Césaire, assim como é o território geográfico da Martinica, que foi formado assim, né? É um poeta que eu acho difícil de encarar pela verborragia, você tem que ter um fôlego, mesmo mentalmente, para poder encarar, mas é uma delícia a cada página. Existem muitos poetas surrealistas brancos que inclusive beberam na fonte de Césaire. Ele é o criador da expressão negritude, ele foi um mestre para o Frantz Fanon, e ele acabou influenciando inclusive a sociologia, né? Diretamente através de seus textos, e acima de tudo, é claro, um poeta capaz de mudar o mundo. No caso de Césaire, isso vale muito, né? Essa edição da EDUSP é uma edição muito barata, muito acessível, tem nas livrarias, e eu sugiro fortemente que vocês comprem. É muito difícil ler Césaire aqui, eu não estou à altura dessa leitura, mas eu li o primeiro trecho que abre o livro, né? Fiquem com Aimé Césaire e seu Diário de um Retorno ao País Natal. Uma leitura caudalosa, realmente estupenda, que faz você ficar de olhos arregalados e querendo mais o tempo todo. Espero eu que mais livros de Aimé Césaire apareçam por aí. Ele morreu recentemente, não muito, mas recentemente, em 2008, e foi um poeta que mudou realmente os parâmetros, né, da literatura e também da maneira como a gente vê o colonialismo em relação à civilização, né? Uma grande falácia e que Césaire ajudou muito a desmascarar, como muitos outros que vieram depois dele. Então fica essa dica no programa de hoje, Aimé Césaire, Diário de um Retorno ao País Natal, da EDUSP. Até a próxima!